Minha filha dia 13, eu dia 18, a minha esposa, pezinho no Escorpião, mas é Sagitário, que é de 22. Pois é, eu sou de 26 de outubro, tenho um irmão de 23 e uma filha dia 12, domingo agora. Nós somos Escorpião. E a Ana Drummond, mãe da Carol, que trabalhou conosco em Itatiaia, também está fazendo aniversário. Ô, Ana, beijo no seu coração. Alô, Ana. Beijo do HG. E outro beijo para todo mundo que está fazendo aniversário. Hoje é aniversário da Fernanda Viegas, Du? Hoje também. Fernanda Viegas. Fernanda Viegas, lá da Alô, Fernandinha, beijo pra você. Beijo, figura, gente boa demais. E ó, alô, Alencar Silveira Júnior, se empatar hoje, adeus, né? Alencar Silveira Júnior, não se empatar, se ganhar, se golear, já deu adeus. Abraço! Mas por que já vai assim tão cedo? Aí eu fico achando que eu vou atrapalhar, e a turma lá tá toda sentada aí. Outra coisa pra você. Eu fui informado hoje mais cedo ali pelo Murilo que nesse Papo Conectado aqui é o recorde entre todas as bandas do Brasil. O que é isso? Que é a hora que o Ibope explode. Não, então nós vamos ficar agora até 1h30 da tarde. Não, vamos conversar. Não acostuma, não! Vamos conversar. Ô, Du, vai ter festa lá dia 12, Du? Da minha filha tá cuidando da netinha. Ela não tô... Então, a segunda pergunta. Du, já comprou presente, Du? Já. Eu tenho uma surpresa para ela que ela vai gostar. Depois eu te conto qual é. Aí sim. Abraço grande, Dudu. Nós precisamos de você, meu querido. E a gente abre esta edição. Falar de Atlético, América, Cruzeiro. Melão vai rolar, Cruzeiro de folga. E o fato novo não tem. O presidente Sérgio Coelho falando. Enfim, a partir de agora, donos da bola no ar comigo, Elton Novaes, com Alexandre Dolabella, Thiago Valu, Thiago Fernandes. E você do outro lado, presidente Sérgio Coelho, em destaque na tela da Band. Veja. Eu sou presidente do Atlético. É a nossa gestão que está vendendo o Atlético. Então nós vamos vender o Atlético. O meu mandato termina dia 31 de dezembro. Dia 1º de janeiro eu virei CEO da empresa que comprou o Atlético, que eu negociei com ela a venda. É legal? Para mim é legal e é imoral. Entendi. Eu não me senti confortável. De conflitos de interesse. Meio que parecia que você estendeu seu mandato sem... Eu não vou dormir feliz, pode ter certeza. Por quê? A consciência é tranquila, né? Mas vai ser julgado pelas pessoas que nós fizemos coisa errada, que eu vendi para depois eu virar um gestor remunerado, né? Esse americano, que a galera... Peter Griffith. Por que não deu certo, assim? O que faltou para poder dar certo? O que acontece? Você vai negociando com a pessoa e acreditando que ela tem o recurso para pagar. E nós fomos vencendo cada etapa. Vamos fazer a diligência, foi feita, acerta isso, negocia aquilo e tudo. Aí chega um certo momento que você fala assim, olha, precisa da comprovação de fundos. O que é a comprovação de fundos? A comprovação de fundos é falar assim, olha, eu vou te comprar, vamos assinar os contratos e o dinheiro está aqui, está na conta. Está aqui o extrato do banco. Comprova de alguma forma que tem o dinheiro. E chegou um certo momento que não veio essa comprovação. Porque falavam de fundos, né? Que ele falava que era fundos. Então, nós não vamos assim vender o Atlético e não ter certeza que vamos receber. Eu não estou dizendo que ele não ia pagar. Mas se não tiver comprovação, nós não vamos vender o Atlético. Eu não tenho que vender o Atlético se não tiver comprovação. Aí houve assim, por parte dele um interesse assim, não, você me vende que eu vou buscar um investidor que vai pôr, porque ele vai vir, e fala assim, não vou fazer isso, não vou correr risco. É zero, né? Não vamos tomar essa decisão. Então foi isso que aconteceu. Essa história do Peter Griffith aí, chegaram a falar que Peter Griffith, não existia, né? Isso é loucura. Ele existe. Ele existe. Só que ele meio que deu umas blefadas. Eu lembro que na época o Deus me livre bateu muito em cima disso. Não de que ele não existia, né? Mas que não colocaria dinheiro, que o negócio não prosperaria e de fato não prosperou. Né? Ele foi trabalhando com uma ideia, vendendo uma ideia para o clube e além do Peter Griffith e dessa negociação, pintou também o negócio com o City. Ontem eu até estava conversando com uma pessoa do Atlético que me disse, Everton, a negociação com o City ficou a um cabelinho de ser concretizada. Mas não foi porque os caras queriam percentual e mandaram o clube e tal. E aí, bom, quem estava do outro lado não aceitou e por isso andou da forma que andou e hoje
pertence aos 4 R's aí, a esse fundo aí, enfim. Agora, esse lance do conflito de interesses é um lance que vai sempre que... Veja bem, não teria que ser só quando o Atlético estivesse em fase ruim, mas sempre que a fase piorar, todo mundo vai se apegar muito a isso para questionar e, de certa forma, com razão. Né? E só para fechar, o que eu tenho de informação do presidente Sérgio Coelho é de que é uma pessoa de caráter ilibado. Querem que ele continue, não sei se vai, mesmo às vezes ele dizendo que não ou que sim, uma reunião um dia antes da decisão pode mudar tudo. Né? Mas, por mais que ele não seja uma figura que mande de fato no clube, querem a permanência dele lá. Caso ele não fique, importante demais que vocês tenham muito cuidado até nas indicações para ocupar esse cargo de presidente da associação. Porque se colocar baranga aí, como tem em algumas áreas no clube aí, vocês estão de sacanagem com o Atlético. Alexandre Dolabandi fala dessas declarações. Você assistiu na íntegra, deu uma aceleradinha, né? Fiquei meio lento, né? Deu uma acelerada na velocidade, né, Dola? Senão não dá. Tem hora que fica um pouquinho longo, né? Mas... O que você tem a me dizer aí E aí, alguma coisa que você queira pensar que também não está no trecho aí? Fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, pessoal de casa, amigos do estúdio. Achei importante o Sérgio Coelho falar dessas coisas, né? Apesar de você ter destacado bem essa questão do timing, né? Na hora que a fase está ruim, aí o pessoal começa a ser mais transparente, começa a falar algumas coisas que não tinham falado antes, né? Enfim. Mas achei importante ele destacar esse ponto da questão de não ser o CEO, né? Depois da empresa, porque isso traria ali um conflito por causa da negociação que foi feita antes. E tô com você, eu acho que é importante para o Atlético saber ali escolher quem vai estar ali presidindo a associação, né? Porque é uma relação agora que vai ter que ser muito próxima o tempo todo. Mas assim, por um lado, para quem comprou o clube é bom que o Sérgio Coelho fique, porque ele já faz parte da gestão há mais tempo, né? Mas também é importante que seja alguém que saiba questionar e que tenha poder para pelo menos barganhar e conversar ali num nível bom com o pessoal para também defender os interesses da associação, né? O que a gente vê é que hoje o presidente do Atlético é alguém que faz parte da diretoria, né, do grupo que comprou o clube, né? Então isso pode gerar também um problema ali ao longo dos anos, porque pode ser que sempre prevaleça, embora a tendência já seja essa, né, sempre prevaleça o desejo de quem pagou, né? E não ter alguém ali para fazer um mínimo de oposição às vezes, né, não questionar um pouco as decisões, não apresentar um outro viés ali, né, pode ser complicado para os interesses do clube, no fim das contas, que vão para o campo de fato, né? A parte administrativa fica com os donos, mas o presidente da associação precisa defender o time, o Clube Atlético Mineiro, os 11 ali que vão para o campo, os 25, 30 que treinam todo dia, precisa lutar para melhorar esse grupo sempre, né? Montar times fortes e vencedores. Ô Dola, boa tarde a todo mundo. Eu acho que pela entrevista que ele deu, que o Sérgio Coelho deu, eu acho que ele não cravou que não vai aceitar essa situação. Eu acho que o Filipão vai ficar só pegando a carona. Exatamente, sobre essas questões. Eu acho então que tem que dar tempo a ele para ele pensar e entender qual que é a melhor medida. E o Everton chamou a atenção para esse ponto de quem vai ser a pessoa caso o Sérgio Coelho não continue. Tem que ser muito bem escolhida essa pessoa para tá ali ao lado. E o Everton lembrou outra coisa a respeito do City. O grupo City tentou essa busca junto ao Atlético para ter a SAF do Atlético. Eu acho que um ponto que pesou bastante foi o controle total e até a alteração em algumas situações já cravadas do clube, já vivenciadas historicamente pelo clube. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, escudo. Até isso poderia ser modificado ao longo do tempo pelo grupo City. Mas são coisas que você põe no estatuto, que você deixa recortado. Mas ali, essas coisas, isso é informação, que deixaram o Atlético com um pouco com o pé atrás. Que seria algo desgastante para uma discussão que o City não arredaria o pé. Que ele gosta muito de implementar ao longo do tempo a sua marca, a força da sua marca. E isso poderia gerar um atrito futuro junto ao Atlético. Então essas coisas também prejudicaram o andamento do que poderia ser uma SAF Atlético City. Sim. Olha aqui, eu vou continuar nesse papo,
Nós, na verdade, temos mais um trecho do presidente Sérgio Coelho falando ao Flow Esporte Clube. Aliás, dando um beijo aqui no Matheus Capanema, que esteve conosco aqui. No grande Igor também, que é o dono da porra toda lá. O cara manda e desmanda, que é um baita de um gente fina. E que, ô Igor, prepara aí que eu tô mandando a lhama pra sua filha, meu querido. Jogo mais importante do ano. Você já presta atenção que é o jogo mais importante do ano e não é do seu time, não. É da KTO. Já imaginou, você que tá aí do outro lado, disputar um jogo ao lado de grandes nomes da internet, do rádio, da TV, promoção Convocados KTO, edição Minas Gerais. E como é que faz para você participar? Calma que eu vou explicar. KTO.com, acessou. Aí fez seu cadastro. Aí vai fazer o primeiro depósito lá, valor que você bem entender. Cupom, você vai digitar Jogo KTO. Jogo KTO. E aí o que vai acontecer? Tá com o dedo nervoso aí, Popó? Então eu vou te levar para você catar no gol lá da pelada. Você vai jogar uma pelada no gramado do Mineirão, com grandes figuras da internet. Aí esse jogo vai ser transmitido pelo YouTube com narração, reportagem, comentários, como numa grande transmissão de um rádio esportivo e da TV também. Acesse KTO.com para saber mais. Lembrando que a promoção é exclusiva para maiores de 18 anos e você tem que brincar com responsabilidade na KTO.com. Então vai lá, acessa, faz o cadastro. Você quer bater bola com a gente lá? Vai estar lá todo mundo da KTO, todo mundo que faz parte da KTO vai estar lá e você pode jogar com a turma lá. Você tem que fazer o cadastro, usar o jogo KTO como cupom e torcer para ser um dos 10 escolhidos. Fechou? KTO.com, onde a diversão acontece. O presidente do Atlético também falou sobre a troca do gramado. Ai, papai, a troca do gramado, os caras não sabiam lá atrás que não batia sol no gramado, cara. Os caras estudaram engenharia, arquitetura, urbanismo, paisagismo, tudo que acaba com ismo. Aí os caras não sabiam que o sol não bateria no gramado. Aí identificaram agora que não bate sol, vai ter que trocar. Fala, presidente. Para o objetivo da arena, né, que é multiuso, é shows e o futebol tem que ser assim. O anel é muito fechado. Então a insolação é péssima. Uhum. E por mais que você coloque aquele equipamento ali, não adianta. Né? Então, nós vamos colocar o sintético com absoluta certeza. Um erro, assim, terrível da nossa parte. Nós não tínhamos que fazer isso, não. Tem tirar a porta do banheiro. A intenção de quem tirou foi de proteger o clube, mas é errado. E até porque também não resolve, não quebra uma porta que custa R$300 e quebra uma catraca que custa R$5.000. E até incentiva então, quem vai para quebrar, vai quebrar alguma coisa. Agora, vamos ser real também. Então, assumo o erro. Erramos. Ponto final. Não tem mais o que falar. Na verdade, presidente, no pós-clássico aqui, ficou muito claro para todo mundo, e nós batemos muito, com razão, e munidos de absolutamente toda a justiça do mundo nos comentários. O grande problema é tomar a decisão, esperar acontecer algo, para lá na frente corrigir e pedir desculpa. Isso vale para uma coisa muito menos grave, porque não mexe com a dignidade das pessoas, que é a questão do gramado, onde lá atrás, gente que estudou para executar a obra, não sabia que a grama precisava de sol. O cara que vendeu a grama, a empresa que vendeu a grama, não informou, ó, esse projeto de vocês aqui não vai bater sol, porque lá em cima vocês fecharam tudo. Ou cobre igual lá no Atlético Paranaense e põe o tapetinho, ou então abre, não tem jeito de abrir. Então agora, queridos, a empresa que vendeu a grama poderia ter dito também, mas vendeu-se uma ideia de que a luz artificial seria suficiente. Meteram dinheiro no gramado, meteram dinheiro no projeto, aí vem projeto do gramado, aí toda a irrigação, a parte de iluminação artificial, achando que, não, isso aqui substitui o sol. E aí, cara, tempos depois, vocês viram que, além disso ter sido um tiro no pé, dinheiro jogado pelo ralo, vocês estão podendo, né? Dinheiro jogado pelo ralo, assim, jogaram, pegaram aquelas máquinas de pressão e foi empurrando para descer mais rápido. Além disso, porque os juros comem o dinheiro do Atlético, mas essas burrices também comem. Além disso, aí, beleza, agora vai botar o tapetinho lá. Ninguém sabia que o Atlético, lá atrás, antes de botar grama, a gente já estava falando aqui, que
que os promotores, perdão, dá uma pastilha aí, os produtores de eventos estavam querendo levar todos os eventos para a Arena MRV porque é mais barato, porque a logística é mais fácil. E o que o cara quer? Fazer um evento, um show do Paul McCartney num ambiente bacana, seguro, com estrutura, e ele que está produzindo o evento pagando menos. Aí vocês não sabiam disso. Aí agora não vão trocar porque vai ter muito show, muito evento. Mas tinha que ter pensado nisso lá atrás. Evitava a fadiga, o desperdício. Olha o tempo que agora vão ter que usar. E leva a grama lá para casa que minhas lemas vão comer tudo. Porque eu fui aí, eu vi, parece ser uma delícia. Que é bem fininha, elas vão adorar. Burrice, mas assim, atroz. Isso mexe com meus instintos mais primitivos. O presidente vai ficar para o ano que vem, Joe? Boa tarde. Ô HG, na semana boa passada... tarde pro povo, senhor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meus amigos aqui de bancada. Na semana passada, eu conversei com o Bruno Musi ao lado de outros colegas de imprensa ali nos corredores da Arena MRV. Foi logo depois da vitória do Atlético sobre o Fortaleza, na última quinta-feira. Na última quarta-feira, aliás. E aí, naquela conversa, a ideia, de acordo com o Bruno Musi, era de que o presidente permanecesse, sim, como candidato da situação à presidência do Atlético. E além dele, o Zé Murilo Procópio, de acordo com o Musi, ele permaneceria como vice-presidente do Atlético. Então, naquele momento, o que foi dito pelo CEO do clube é que o presidente já tinha dado um sinal positivo para essa manutenção no cargo de mandatário do Atlético. Me soa com estranheza que, menos de uma semana depois, o próprio presidente tenha dado uma declaração em que ele ainda não confirma esse cargo. Mas eu imagino que essa candidatura ao cargo, mas eu imagino que durante essa semana ele deva confirmar sim essa manutenção dele como candidato à presidência do Atlético, que imagino que vai ser até aclamado como mandatário do clube. E outra coisa, só para não querer ser o escovo, eu prometo, tá? Que eu não falo mais hoje, só mais essa eu entrego meu trabalho aqui na mão de vocês. Fazer a merda, que foram as decisões tomadas por Clássico, e depois assumir o erro e pedir desculpa. Ninguém pensou nisso antes. Vocês não fazem o briefing? Vocês adoram isso, fazem o briefing. Porra, ninguém sabia que isso poderia acontecer. E outra coisa, tá? Já falei, vou repetir aqui. Tem bandido no meio, tem bandido vândalo no meio de toda a torcida. Outras torcidas vão quebrar lá também. Preparem-se. Vai ser um negócio de mandar documento para clube, para receber isso aí, já faz o acordinho, ver como é que vocês vão decidir, porque vão quebrar. Outras torcidas também contam com vândalos, bandidos no meio delas. Vão quebrar também. Vocês, desculpa, só não podem tirar a porta de banheiro todo jogo, botar tela, tapume, todo jogo acreditando que isso aí vai fazer evitar a crise. Não vai. Usem as câmeras para identificar se é a torcida visitante que está mandando copo, xixi e não sei o que, rádio, celular. Mais fácil do que vocês acharem que o... Bom, colocou tela, tapume, tirou porta de banheiro, tá tudo resolvido. Não vai resolver. Quem resolve a minha vida é você. Porque você é uma grande referência. Você nunca erra, se equivoca às vezes. Boa tarde. Boa tarde para você, para os amigos, telespectadores. Sabe quem é aniversário hoje? Stefano Marquezine, Popó! Parabéns, Popó! Uma salva do lado de lá. É nosso, tá? Popó é nosso. Esse aí é nosso. Esse aí é nosso. Para falar a respeito enxuto, viu? de duas situações. A primeira tá da sequência ou não do Sérgio como presidente. Eu entendo que nesse formato de SAF, com todo respeito ao Sérgio Coelho e demais presidentes de associação, mas fica um tanto esvaziado, porque o presidente, por mais que o Sérgio Coelho tenha uma grande relação com a família Menin e seja talvez até o predileto para seguir como presidente do Atlético, hoje nesse formato de SAF, o presidente da associação não comanda, não coordena os rumos do futebol. Pelo menos é desta forma que entendo, mas é claro, acho que para a gestão da SAF, melhor ter um homem de confiança, que já tem uma boa relação e etc. Agora, com relação a essa situação do gramado, sinceramente, me remeteu muito àquela cena do filme Justiceiro, onde ele invade o prédio de Howard Saint
e mais ou menos do 15º andar, joga milhões e milhões de notas de dólares do alto do prédio. Foi mais ou menos o que fizeram no Atlético, e aí quem quiser fazer uma adaptação, imagine milhões e milhões sendo despejados do 15º andar do edifício Acaiaca. Cara, as referências do Valu em filmes, eles pegam a gente assim, a gente... Cara, é de pau, vou dizer pra vocês uma coisa, tá? Eu não sei se a Band tem interesse em comprar os direitos, mas se comprar os direitos do Oscar, saudoso Rubens Evaldo Filho, que era uma grande referência, nós temos aqui hoje um cara do mesmo patamar, do mesmo quilate, que é o grande Valuzeiro. Sabe muito. Eu preciso, antes de fazer meu merchan aqui, só ouvir do Dolabella sobre essa questão da troca do gramado aí. Você já ouviu falar em trozoba? Trozoba é uma palavra que explica tudo de ruim, né? Você deu uma merda, deu uma trozoba. Isso é uma trozoba gigantesca. Né? Tem no dicionário? Só de curiosidade. Não tem, mas no nosso do então, Pombal tem. Mas a gente vai pôr no... Divinopolitano fala a gente vai colocar na internet, tem o Urban Dictionary, não sei se você já viu, que explica expressões. A gente vai acrescentar a trozoba lá, né? Vamos colocar a trozoba, é complicado, né? Mas foi uma trozoba das grandes mesmo, viu, Everton? Não dá pra entender porque, assim, teve pouco tempo, né, pra planejar, né? A construção de um estádio acontece de uma semana pra outra, deve ser. Então fica muito em cima pra olhar essas coisas. Pouco tempo também pra perceber que tinha feito a merda. Porque, assim, primeiro jogo, né? Foi no primeiro. No primeiro jogo o gramado já não tava bom. Foi no primeiro, né? Já não tava bom. O gramado já não tá bom desde o início. No Santos já tinha os tufos. Já não tava bom o gramado no primeiro jogo. Ou seja, lá na arena, no mínimo apressaram também a abertura, né? Dá pra pensar que a abertura também foi um pouco apressada. E aí, considerando o tempo que você tem pra planejar, você não conseguir prever, não conseguir, né, juntar especialistas pra tomar uma decisão dessa, né? E agora você ter que recorrer ao plano B, que deveria ter sido o A, e desperdiçar uma dinheirama danada é simplesmente inaceitável para um clube que se diz profissional. Né? Inclusive nesse momento do Atlético, que tem uma diretoria profissional hoje à frente do clube. Então não dá para entender uma decisão dessa. É um estádio moderno, uma arena padrão FIFA. Padrão né? FIFA. Tudo do bom e do melhor, aí pega e vai lá e faz Você sabe que a gente está vendo, cara, que isso vale para o Cruzeiro, muito para o Cruzeiro. Isso vale para o Atlético, isso vale para o Vasco, isso vale para o Botafogo, para o Bahia. Você está vendo que SAF não é a resolução de todos os problemas? Que eles erram para um grande cacete também. Eles erram para cacete. É tudo muito novo também, não, né, HG? É tudo muito novo, mas isso aí não é. Isso aí não é. Você errar no futebol. Não, erros desse jeito não é novo. Mas você errar. É experiência pessoal. Cara, porque se a MRV, por exemplo, se os 4Rs não lidassem com o segmento de construção. Empreendimentos. Isso é mais surpreendente. Eles não constroem estádios, mas o engenheiro contratado para fazer o projeto, são os e melhores, todos os profissionais, a gente imagina. Você tem a condição de contratar os melhores profissionais para qualquer coisa. É que nem quando foram fazer aquilo na Independência, cara. Será que ninguém conseguiu perceber que tinha ponto cego? Cara, você lembra aquele sururu todo? Quero sentar e a grade, ficar a grade de proteção. Ninguém entendeu que precisava subir um pouco o gramado, abrir mais ali a parte da arquibancada, abrir mais o teto, o sol precisava... Cara, isso é coisa básica. É coisa básica, sabe? Nossa! Agora, vocês sabem por que eles estão insistindo tanto para que o Sérgio Coelho siga como presidente da associação no Atlético? Porque o Sérgio Coelho é uma figura ilibada. Porque eles sabem, os 4R sabem, que nas mãos do Sérgio Coelho não tem treta, não tem negocinho, não tem gordurinha, não tem tretinha, porque o Sérgio Coelho é uma figura ilibada, de caráter ilibado, sabe? De uma conduta retilínea. Por isso que eles querem. Eles estão errados? Claro que não, cara. Claro que não. Você vai entregar um negócio de mais de 2 bi na mão de um cara que você sabe que não vai te passar para trás. O presidente Sérgio Coelho, todo mundo que fala dele, que conhece bem, diz isso sobre ele. Sobre o caráter. Que é uma figura, assim, de caráter ilibado. Então os R's estão mais que certos. Eu estou no lugar dos caras, eu queria era ele mesmo. E outra coisa, hein? Aos R's aí, é pressão, irmão. Não deixa escapar, não. Não deixa escapar. Mas tem que dar liberdade para ele trabalhar não também. Que não tenha outra figura, né, com o mesmo comportamento. Não estou dizendo que não tenha. Mas se ele é da confiança, se ele faz um trabalho... Tem cara de bobo, mas de bobo não tem nada, viu, gente? Mas não tem. Vocês não imaginam que esse homem, Sérgio Coelho, é poderoso. E além de poderoso, essa carinha de bobo que ele tem,
poderoso e de caráter ilibado. Por isso os Zés querem ir. Pois não. Não ser curto. O problema é que tem pessoas no Atlético, ou próximos dos grandes do Atlético, que são bem ruins e a gente sabe disso. Sabe da ruindade delas. Aí a preocupação é, e se cai de paraquedas na mão? Aí é um problema. Ah, mas aqui nós vamos falar. Agora, presidente Sérgio Coelho, eu notei uma coisa na entrevista para o Flow Esporte Clube que talvez outras pessoas não tenham notado. Eu acho que o senhor está sofrendo de impotência. Vem cá, Bortoni. Vamos explicar o que pode melhorar a vida do presidente Sérgio Coelho. Tudo bem, Bortoni? Tudo jóia. É o seguinte, ó, presta atenção então. Você não é o único, viu? Olha, mas de jeito nenhum. A gente tem tanta pressão, né? Imagina você então. Preocupação no dia a dia, que à noite a gente não tem a menor vontade, não é? E eu te pergunto, quanto tempo que dura a sua relação? 2, 4 minutos? E qual que é o seu maior problema? Ejaculação precoce, disfunção erétil. Então, eu sabia que esses tipos de problemas não têm idade, né? E com pressão, preocupações do dia a dia, ficamos sem disposição. E depois dos 40 anos, então, meu amigo, o nível da testosterona baixa muito. Presta atenção aqui, ó. Organ Maxi Turbo é esse produto aqui, ó. É um vasodilatador que aumenta o calibre das veias e artérias. É 100% natural e importante falar aqui, ó. Não vicia, não altera o seu coração e não tem contraindicações. Então, mude a sua vida agora trazendo mais vigor para a sua relação. E lembrando que o Organ Maxi Turbo é indicado, gente, para homens e mulheres também, né? Melhorando a sua libido e aumentando sua autoestima e confiança. Pode ligar agora, o número está aqui embaixo na sua tela, 0800 292 9000. Fala que tá vendo aqui nos Donos da Bola e você vai ganhar 50% de desconto e a gente manda para você também, completamente de graça, de presente, o seu Capitão Bengala, para apimentar ainda mais a sua relação. Mas tem que ligar agora, 0800 292 9000. Organ Maxi Turbo. Olhou? Sorriu? Subiu. Exatamente. Lembrando subiu. o Organ Max Power a mulher pode usar também, né? Pode usar também. Aumenta a libido, é sensacional. Gelzinho. Obrigado. Obrigado. O presidente Sérgio Coelho, estou mandando para o senhor. É que é tanta preocupação, né, presidente? Que dá uma queda mesmo. Eu sei como é que é isso, porque o Elton estava me contando que o negócio está feio. Vamos para um rápido intervalo, voltamos. Já tem um cara que me perguntou por que você grita, para te irritar. Voltamos já. E é break nos Donos da Bola de hoje. Olha aí, rapaziada, né? Muita gente pedindo nos comentários, cadê o PA, cadê o PA e tal e tal. E aí estou de volta, né? Na nossa querida quarta-feira de Brasileirão. Vamos falar muito sobre a rodada. Tem um jogão Flamengo e Palmeiras hoje, que pode apimentar ainda mais a briga pelo título. Tem muita coisa pra gente falar e fazer um convite. Eu e Bruna Morelli estamos todos os dias às 5h30 da tarde no YouTube da Band Minas com Drops da Bola, todas as notícias, é Champions League, é Brasileirão, Cruzeiro, Atlético, América, a gente fala um pouquinho sobre tudo, passa as principais notícias, fechou? Então vai lá no canal da Band Minas e confira o Drops da Bola todos os dias às 5h30 da tarde, conhecido como 17h30. Muita gente falando sobre a questão da SAF do Galo aqui e nós vamos abordar o tema. O Isaac Lopes está perguntando sobre a questão do ponto cego, se foi solucionado, é um grande questionamento. Deixa eu ver aqui. O Luiz, ao xará aqui, o Luiz está falando, Sérgio Coelho tem que continuar. O presidente faz uma boa gestão nos últimos anos. Está de parabéns, Luiz. Meu xará Luiz aqui querendo que o Sérgio Coelho continue, né? E, ô Popó, tem como jogar no estúdio rapidinho? Popó? Fala comigo, PA! HG? Vazou o que eu falei aqui, não, né? Não.
Vazou só. Não, porque eu estava dando uma informação aqui esta que grande não pode, bandeira, como você sempre disse. Vazou uma informação. Ainda bem que não vazou, porque era uma informação. Se não, pode falar, Pedro. Deixa eu falar primeiro. Tem que escutar o que eu tô falando. Tá doido? Você tá dizendo, depois que você começou a namorar, você ficou num desespero. Você não deixa ninguém falar. Entendeu? Eu imagino que a sua namorada não deixa você falar e você quer descontar na gente. Não deixa. Sabe por que foi bom não ter vazado? Grande beijo pra ela, inclusive, também. Posso mandar um beijo pra ela? Ela fica sempre pedindo pra mandar um beijo pra ela. Desistir. Não tem jeito. Mas aqui, HG, rapidinho. A rapaziada tá perguntando sobre informações de investimento da SAF do Galo pro ano que vem. Thiago Fernandes tá ali no telefone conversando com uma pessoa de lá. Então, no próximo bloco ele traz pra gente. Fechou? Vou botar pra ele. Ai, 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 meu papai. Tem um torcedor do Cruzeiro aqui que mandou mensagem, eu vou falar o nome dele. Mandou mensagem pra mim no Instagram aqui. O nome dele é... Não, tá só R aqui. R direito. Ele tá dizendo aqui que não gosta de mim. Pô, mas eu sou um cara tão legal, pô, por que não... Né? Não gosta de mim. Tem que gostar. Aí ele falou, tem que... Porque eu não te conheço bem. Então como é que você não gosta de quem você não conhece, pô? Vou contar uma coisa pra você, o R direito. Vou mandar pro seu colchão. Porque quando as pessoas dormem num colchão bom, as pessoas amam mais. Amam as outras pessoas. Elas andam mais tranquilamente pelo trânsito. Viu, Elton Novaes? Você para de xingar o povo no trânsito aí. Então é o seguinte, viu o presidente Sérgio Coelho? Vai dormir num colchão Oriental Medic, porque aqui, se você dormir nesse colchão, o Galo ganha tudo. Aí você vai ser a estátua sua na Praça 7, irmão. Vai pagar em 18 vezes, vou mandar para você dois travesseiros, já falar 2 colchões, 2 travesseiros, mas preste atenção porque dormir no Oriental Medic é diferente porque eu vou resolver o problema da postura, vou corrigir sua postura, porém com muito conforto. Agora, você vai comprar direto da fábrica, vai pagar em 18 vezes, eu tenho com massageador ou sem massageador, você escolhe. Você pode dormir sendo massageado, acordar sendo massageado, porque você programa, ele te acorda a hora que você programar com massagem. É uma delícia. Então é o seguinte, tenho sem massageador, é o melhor colchão do mundo. Um conforto absoluto. Inclusive tem um modelo deles que tem umas bolinhas ali, não é aquele tipo pente de ovo não, é um outro com as bolinhas menores e ali o ar transpira, não é aquele colchão que na época do calor te incomoda. É uma delícia, isso aqui é maravilhoso. Melhor do mundo. Tem selo do Inmetro, tá? Que tá testando o que eu falei aqui, o seu não tem aí. Então chama aqui, ó, 992160262, pede a visita de um representante, vai até a fábrica, compra pelo WhatsApp, ou compra pelo 0800, ou compra pelo QR Code lá. O importante é que seja Oriental Medic. Distribuidores estão anunciando que são nossos distribuidores, aí você procura, quer Oriental Medic, ele te empurra outra marca. Não compre de distribuidores que não sejam os nossos, diretamente da Oriental Medic. Para isso, é só ligar, 0800 038 2000 ou 992160262. Nossa especialidade é cuidar do seu sono. Popó, aniversariante do dia, põe na tela aí o Zé Ricardo falando sobre usar ou não os meninos da base. Veja aí. Logicamente que a decisão última é minha. E a gente sim tem começado com os atletas, já começou Kaique, já começou Ian, já começou Kaique e o Ian no mesmo jogo, no caso do Flamengo. Então, assim, é necessidade, oportunidade e aquilo que a gente acha que é mais interessante na estratégia. Nas questões de ter entrado com o jogo definido, também são situações que a gente entende que pode facilitar ou não dar essa minutagem para os atletas. Sei que a gente confia muito neles, a gente só tem um cuidado especial para que eles entrem em uma condição que a gente entenda que seja favorável para eles e também na formação da sua carreira. Espera aí um pouquinho, nós vamos falar do Zé Ricardo, ele pintou uma informação aqui agora. Eu recebi uma informação e aí passei para o Thiago apurar numa fonte, que é uma fonte gostosa. E ele foi lá e apurou.
Então daqui a pouco nós vamos falar dos meninos da base. Mas o assunto é Cruzeiro, informação. HG, você me falou aqui há pouco sobre o interesse do Corinthians. O Corinthians demonstrou interesse na contratação do Bruno Rodrigues para a próxima temporada. Não foi feita nenhuma proposta. Até o momento não existe nenhuma proposta na mesa do Tombense, na mesa do Bruno Rodrigues ou até do Cruzeiro, que é dono de 33% dos direitos econômicos do atleta. Mas o Corinthians já fez uma sondagem. Essa sondagem não aconteceu agora, em novembro. Aconteceu há um tempo já e foi uma tentativa de entender o que seria necessário para levar o Bruno Rodrigues para a próxima temporada para o Parque São Jorge. E aí, nesse momento, o Corinthians se junta a Grêmio e São Paulo na busca pelo Bruno Rodrigues. Então existe o interesse deste trio na contratação do jogador para a próxima temporada. Lembrando, ele tem contrato de empréstimo com o Cruzeiro até dezembro e pertence à equipe do Tombense do interior de Minas Gerais. E esse contrato com o Tombense se encerra em dezembro de 2024. Sabe o que eu fico pensando aqui, Valu? Nós vamos falar, viu, Zé? Calma que nós vamos falar de você e das suas declarações. Sabe o que eu fico pensando, Valu? Será que o São Paulo, aliás, desdenharam da informação lá no São Paulo, mas o Thiago confirmou, né? No Grêmio também, depois lá no Grêmio conseguiram confirmar, agora o Thiago confirmou no Corinthians, mas os caras acham que a gente acorda para fazer onda, né? Trabalha para fazer onda, para inventar, não, vamos, é clickbait. Será que o São Paulo, o Grêmio, o Corinthians enxergam no Bruno Rodrigues algo que o Cruzeiro ainda não enxergou, Valu? Não, eu acho que eles têm condição de investimento que o Cruzeiro não tem. Eu acho que é por aí. E outra coisa, uma situação dentro de campo, aí, fora o Corinthians, tá? E aí, porque o Corinthians está fingindo o tempo inteiro que não está brigando pelo campeonato que o Cruzeiro, por exemplo, está brigando. Muita gente coloca o Corinthians como fora, com 40 pontos. Eu não coloco. E aí não é um aspecto matemático, não. Mas aquele recorte de 2 em 2 jogos. E o corte parece que vai aumentar neste momento para se salvar. Então, assim, o São Paulo e o Grêmio são times que estão com a vida definida. O São Paulo venceu a Copa do Brasil, 42 pontos, e o Grêmio está pensando em título, na verdade. O Corinthians está fingindo de bobo, está fingindo que não é com ele, 40 pontos e falando de contratação. Com relação, pelo menos, ao São Paulo e ao Grêmio, São Paulo, sobretudo com a conquista da Copa do Brasil, o Grêmio com as contas equilibradas, o Corinthians é aquele milagre, né, do time que deve, não paga, mas segue contratando. Enfim, então acho que é essa condição. Às vezes, e o Cruzeiro, neste momento, não tem condição de sentar e renegociar e tentar fazer nada com o futuro de nenhum jogador, mesmo daquele que é o mais importante, repito, é um ano trágico do ataque do Cruzeiro, mas se não fosse o Bruno Rodrigues, especificamente, os números seriam ainda piores. O Cruzeiro, para onde que o Cruzeiro vai? O Cruzeiro tem que definir o seu futuro primeiro, dentro dos jogos, para ir tentar sentar, renegociar, mas é claro, à medida que vai aumentando o interesse de outros clubes, deve ficar uma negociação mais difícil para a permanência. Só uma coisa, Valuzinho, a gente até trouxe aqui no programa, mas até para a audiência rotativa, o Corinthians não tem interesse só no Bruno Rodrigues, ele também tem interesse no Marlon, lateral esquerdo. Não foi feita também proposta, não foi feito nenhum tipo de contato com o Cruzeiro a fim de avançar em uma eventual tratativa, mas existe o interesse do Corinthians também no Marlon, lateral esquerdo, até porque o Fábio Santos já avisou que vai parar. Então, com o Fábio Santos se aposentando, permaneceria apenas o Matheus Bidu, que também está no Corinthians por empréstimo a princípio. O Corinthians até deve adquirir os direitos econômicos do Matheus Bidu, o torcedor cruzeirense conhece bem, o lateral esquerdo, mas o Marlon é um nome que agrada o Mano Menezes e nas primeiras conversas que ele teve com a diretoria corintiana, ele falou sobre esse interesse em contar com o Marlon na próxima temporada, porque ele gostou do que viu do Marlon aqui no Cruzeiro. Só de curiosidade, vir para Belo Horizonte, o Corinthians também tem interesse ou não? Seria interessante, hein? Mais um gigante aqui pra gente. Vou contar uma coisa pra você aqui, ô Zé Ricardo, vem cá, vamos ter uma conversa aqui. É muito bom, cara. Precisava te dar um abraço, cara. Porque eu, sinceramente, não acho que você tem uma parcela considerável de culpa. Presta atenção. Aliás, você aí em cima, Zé Ricardo, você podia vir aqui pro povo te ver. Vem cá. Televisão é isso, irmão. Nós estamos falando que você é a cara do Zé Ricardo. Se você vier aqui me dar um abraço, o povo vai achar que é o Zé Ricardo, que vocês são iguais. Então vem cá. Ó, deixa eu dizer uma coisa, Zé, presta atenção. O Palmeiras entrou numa baixa de atacante. Com o Hendrick lá no elenco. Veja bem, calma que eu não estou dizendo que o Cruzeiro tem um Hendrick não, pelo amor de Deus. Estou dizendo que demorou para... O Abel demorou para ouvir a gente aqui, né? Se tivesse me escutado, desculpa, com a maior modéstia do mundo que eu estou dizendo isso, mas ele achou que o Hendrick era só uma...
Um negócio emergente que ainda demoraria um tempo para explodir, tal, fenômeno. Aí, quando ele começou a bancar o Hendrick foi lá num jogo, cara, falou assim, dá a bola em mim. A maior virada da história dos pontos corridos. Dá em mim. Menino de 17 anos. Se fosse o Savinho, eu falava 16. Mas é 17. Foi lá e resolveu o jogo. O Cruzeiro tem um artilheiro da base no banco. Quem que o Cruzeiro tem no time profissional que tem números melhores que o dele? Ah, ele vai resolver? Não! Sei. Nem você sabe. Só que se você não colocar para jogar, para saber o que ele pode render para você, nós nunca vamos saber, cara. Mas pior do que o Dourado não vai ser. Pior do que o Gilberto, meu ídolo, não vai ser. Pior do que o Papagaio, que ainda pode virar, não vai ser. Mas só vai acontecer se você colocar para rodar. Se você não colocar, irmão, ninguém vai saber. Aí vai ficar que nem o Hendrick lá no Palmeiras. Manda pra Disney, pá, evita e tal. Quando botou pra jogar, o menino foi lá e resolveu. Olha os gols do Fernando aí. O que eu tô falando aqui? Você tá desdenhando o que eu tô falando, irmão? É porque só pra gente ter a cronologia, o negócio do... Você tá dizendo que eu tô fora da cronologia? É, porque tem que lembrar um pouquinho que a questão do Hendrick, ele ter falado esse negócio do... ele vai pra Disney, que era pra ele ir ao Mundial. Que ele estava na reta final tinha bola para estar lá. Brasileiro e para ir ao Mundial. Desdenhado. Agora, a partir do ano, esse ano, essa temporada, o Hendrick teve muitas chances, teve muitas oportunidades e passou pelas dificuldades que um jovem tem que passar no time profissional, que é a virada de chave. Se você está no sub-20, no sub-17, no sub-15, você tem uma virada para chegar ao profissional que é muito diferente. Lembro de Vitor Roque, que passou pela primeira viradinha de chave dele, ele teve dificuldade. Foi com o Vanderlei Luxemburgo no jogo no Independência. Valu, me ajude, foi contra o Náutico. Botafogo. Contra o Botafogo, um jogo ficou 0-0 na Série B do Campeonato Brasileiro de... 2021. O Vitor Roque entrou e ficou 16, 17 minutos em campo e teve que sair. Então isso faz parte da maturação. É algo para ter cuidado? É sim, é necessário ter cuidado com esses atletas. Mas eu concordo plenamente com você que o Robert mereceria mais chances, que o Fernando merece chances, oportunidades reais. O que são essas oportunidades reais? Ter tempo para jogar. Não é pegar e colocar nos últimos 5 minutos, nos últimos 10 minutos. É ter tempo para jogar uma virada de primeiro para o segundo tempo, entrar como titular, ter oportunidades nesse tipo. E aí você vê a dinâmica desse atleta ao decorrer de um jogo grande. É dar tempo, mas tem que ter cuidado, Ô Dola, quando a gente vai analisar, por exemplo, quando o seu analista de desempenho do seu clube vai ao mercado, ele pega os números do jogador, ele vê uma série de fatores, mas os números são muito importantes. Os dados que você tem, aspecto físico, aspecto tático, os números, os gols, as assistências e tal. E os números do Fernando são números expressivos. Ele é jovem, com números expressivos, o que ele joga, todos nós estamos assistindo. O que falta mais para o cara convencer a equipe, o técnico da equipe profissionais a colocá-lo em campo? A gente não tem a certeza do rendimento dele nos treinos. É a única coisa que a gente não pode dizer muito, né? E quem está no dia a dia está acompanhando a evolução desses garotos no meio dos profissionais, porque a gente sabe também que muda o desafio quando o atleta sobe da base para o profissional. Mas o que a gente tem para avaliar nesse caso são os números dele na base. Se os números na base estão bons, significa que está na hora dele dar o próximo passo e começar a ter oportunidades para jogar também junto com os profissionais. E isso é que não está acontecendo. Essa transição está um pouquinho demorada porque é um jogador que está pedindo passagem na base. Então você tem que aproveitar esse momento de alta também para colocar o jogador para ser testado na hora que ele está com a confiança alta também. Na hora que ele tá já com a seta para cima, né? Como o pessoal falava na época do PlayStation, do Win Eleven, né? Quem jogou sabe do que eu tô falando. Então o Zé Ricardo tem que aproveitar esse momento dos garotos, justamente porque o que ele tem na mão hoje não está sendo suficiente. Se quem você tem não está entregando, você precisa testar alguma coisa nova. O fato novo, eu até gravei um vídeo lá no meu canal. Lá, você tá inscrito? Subiu agora. Tá inscrito no meu canal? Subiu. Com o sininho ativado. Subscribe. Subiu 13,5. Concorri com a gente. Você é meu... 13. Parabéns. Eu sou o assessor. É isso que você está fazendo. Concorrendo com a gente. É isso. Solta o vídeo 13,5. No filme Dias de Trovão, Dias de Trovão. Ele também coordena 2 equipes e tá tudo certo. E tá tudo certo.
Eu sou dono de 2 SAFs. Sou o único dono de 2 SAFs do Brasil. Safadão. Mas olha, safadão. Sabe o que acontece, ô Valu? O Elton ficou olhando pra mim, porque o Elton me cuida de mim. Eu vou ser meio que o advogado de diabo. Peraí, pô, você não sabe o que eu vou falar. Você tem lá um garoto que já está rodado, já rodou, já fez vários jogos do profissional e tal, mas aí quando o Diniz mete ele no jogo contra o Boca, numa final de Libertadores, dá força pro menino. Porra, o menino tá vendo, a testosterona do menino, ô Valu, tá explodindo na cabeça, saindo pela tampa. O menino tá louco pra jogar, o menino tem qualidade, os números provam e tal. O fato novo que eu pedi lá no meu canal, tá lá o vídeo lá. O fato novo não poderia ser, de repente, mas colocar e esperar, tem que ter paciência. Não poderia ser, você se fosse o Valu Ricardo, você faria? Então, o que acontece? Até falava em off com o Elton. Esses garotos, eles ainda estão num processo de amadurecimento. Agora, a janela está fechada. Um clamor grande da torcida, o que acontece? Não é que eles evoluíram a ponto de chegarem próximo do profissional, mas o rendimento de alguns jogadores do profissional caiu tanto no aspecto técnico e também até no aspecto anímico, que o torcedor olha, por exemplo, o Fernando, olha o João Pedro, garoto que joga pelo lado, por exemplo, a dupla de volantes, os 2 Henriques, o Japa, e vê esses garotos com uma vontade, o Japa que entrou no Clássico e entrou muito bem. O Cruzeiro não tem janela neste momento. Então ninguém está falando para fazer um time de garotos, para colocar todo sub-20, que seria melhor a solução. Mas assim, até foi uma questão que colocou também o Samuel Venâncio na última coletiva. Esses garotos já entraram, mas geralmente, como diz o Zé Boquinha, esses garotos entraram com a vaca deitada. O Fernando entrou contra o Flamengo com o Cruzeiro perdendo de 2-0. O Robert entrou no último domingo 2-0 para o Internacional. Então por que não dar uma oportunidade para esses garotos, digamos assim, um 0-0, colocar aí, porque tem uma turma que está rendendo tão mal que 15 a 20 minutos dessa turma a gente já sabe que não faz a diferença. Mas em 15 a 20 minutos dos garotos? Não sei, ninguém com sabe, sinceridade. ninguém viu. Então, esse clamor por uso e por oportunidades dos garotos, não é porque a torcida entende que serão soluções, não. Mas é por conta da ineficiência. O pessoal de cima, quem caiu o rendimento, não todos, caíram tanto no rendimento que falaram, olha, vamos colocar aqui os garotos da base, porque não vão fazer menos. Essa que é a grande questão. Sabe o que vai acontecer? Presta atenção, tá? Presto. Meu assessor. Presto. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco vai aparecer os caras que assistem a gente aqui, escutam uma rádio aqui, outra colar, lê a conta do cara no Twitter, ou vê um vídeo no YouTube. Vai aparecer alguém, ainda hoje, vai dizer assim, gente, calma, não é assim e tal, calma. Foi falando de calma em calma, o Cruzeiro se atolou, tá? Esse negócio de calma, não dá pra empurrar a responsabilidade pros meninos. E quem tá empurrando responsabilidade pros meninos? Ninguém está dizendo que os meninos vão chegar e vão resolver o problema. É que o Cruzeiro precisa de um fato novo, porque quem está jogando não está entregando. O Fernando tem ao aspecto físico, o menino está voando, os números na base são bons, põe lá e vê o que dá. Porque pior do que os que estão lá, seguramente ele não vai fazer. E deixa eu falar para você agora. Imagina ter a tranquilidade de um carro sempre protegido, sem gastar uma fortuna, com a Gran Car. Isso não é só possível, mas garantido. Eu quero falar com você que ama seu carro, porque proteção é fundamental. Mas eu estou falando de proteção de verdade, aquela que te dá paz de espírito, porque dirigir sem paz de espírito é um problema, que te dá segurança, que está ao seu lado sempre que você precisar. Agora preste atenção, é a sua chance de ouro para proteger seu carro com o melhor e ainda, que é a melhor de fato, e ainda manter seu bolso tranquilo, feliz. A Gran Car é uma gigante confiável, com mais de 10 anos de mercado cuidando de veículos como o meu e como o seu também. Com um time que não dorme no ponto, está disponível 24 horas, 7 dias por semana, prontos para tudo. E sabe o que é melhor? Se você for rápido, estiver entre os 10 primeiros, a ligarem agora, vai fechar sua proteção completa sem pagar nada de adesão. Isso é uma grande vantagem. É isso mesmo, é custo zero na adesão. Então não perca, mas nem um segundinho. Ligue agora para esse número que está na tela aqui, ó.
2565-1444. 31 é o código, 2565-1444. Fala com a gente. Se quiser escanear aquele QR Code lá através da sua câmera aí, para garantir proteção, é nota 10 para o seu veículo e ainda poupar um bom dinheiro. Gran Car, seu veículo protegido 24 horas. Vai viajar no final do ano agora? Tem que ser protegido, cara. Não vai na sorte, não, porque tem hora que ela faia, mas faia feio. Vem pra Gran Car 2565-1444. Fala com a gente que a gente resolve, meu querido. Você ficou aflito. Não, eu fiquei aflito, é só para lembrar que eu falei a respeito de ser advogado do diabo às vezes, que a gente tem que ter cuidado, como teve com o Vitor Roque e outros jogadores. Teve tanto cuidado que perdeu. Exato. E com o Fernando, com o Robert também, eu também falei a respeito de dar oportunidades reais, né? Que seja tempo para esses atletas. Mas eu lembrei a respeito do Vinícius Popó. O Vinícius Popó foi o jogador da base do Cruzeiro, historicamente, com os maiores números. Mas no profissional teve as oportunidades e acabou não emplacando. Então, não é ser o profeta do acontecido. A gente tem que ter cuidado com a base e o Cruzeiro precisa ter esse cuidado. Mas que no momento atual eu sou totalmente a favor do Zé Ricardo dar oportunidade ao Robert e também ao Fernando. Muito Sabe bem. Uma coisa em relação o que ao Popó? Fala. É que assim, a gente precisa ter um cuidado, especialmente com o mental desses garotos. Deixar de ser um anônimo na base para se tornar um cara extremamente conhecido no profissional, mexe com a cabeça da meninada. Não tem jeito. O moleque tá ali, ele é um cara completamente anônimo, ninguém sabe quem é. E absolutamente do nada, ele se torna um jogador profissional, reconhecido, vestindo uma camisa de um dos gigantes do futebol brasileiro, que é o Cruzeiro. É muito para a questão mental do garoto. Então acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. E para mim o Popó passa por isso. O Vinícius Popó, não o nosso Popó. O nosso Popó já é profissa. Mas o mental é completamente abalado também. Absolutamente. Já tá maduro até demais. Completamente afetado esse. Mas enfim, falando de verdade, eu acho que tem que ter muito cuidado com essa transição. Além da questão mental... cuidado? Cara... Saber o momento certo. E qual é o momento certo? Eu não acho nem mas que não é uma ciência exata. Eu acho que não tem essa ciência exata. E explicar para esse moleque que a partir de agora ele vai ter uma exposição maior. Que nem todo mundo que se aproximar... Mas no Cruzeiro tem gente fazendo isso, mas a gente está partindo do Cara, a gente precisa fazer isso de uma forma... Faz. Não. Ninguém falou que o Cruzeiro não faz. O Cruzeiro faz. A questão é feito. Precisa ser melhor. Precisa ser feito de forma mais bem feita. Precisa sim, HG. Gente, presta atenção. E esse cuidado com o garoto, ele tem que ser do clube, ele tem que ser do staff do garoto. Você tá com a camisa de um cara aí, que ele saiu simplesmente da base do Flamengo, jogou pouco na base do Flamengo e virou uma estrela mundial no Real Madrid. Cara, mexe muito com a cabeça do moleque. Não, ninguém tá Se você não tiver um trabalho muito bem feito de bastidores e do ponto de vista psicológico, esse moleque surta. Ninguém está dizendo que o trabalho do Cruzeiro não seja feito nesses moldes, muito antes, pelo contrário, eu acredito que seja. O Cruzeiro tem gente que prepara a cabeça dos meninos. O problema maior é que é o seguinte, o clube precisa ser ousado, principalmente num jogo contra o Curitiba. O Coritiba no final de semana, cara. Olha os jogos do Cruzeiro aqui. Se você não puder lançar um moleque contra o Coritiba num jogo em que você precisa de gente que faça o que ele está fazendo na base. Eu não estou aqui, gente, irresponsavelmente, achando que os problemas do Cruzeiro estão nas mãos do Fernando. Chamar ele e falar assim, meu querido, resolve lá, é com você ou com mais ninguém. Não é isso, cara. Não é isso. Ninguém está dizendo isso aqui. Ninguém está dizendo que a solução está na base. Mas a solução do Palmeiras está na base, mas é um fenômeno, tá? A solução de vários times é de jogadores mais jovens. Do Fluminense na final da Libertadores. Pois é. Um garoto, claro, experimentado. 21, né? 21. Não estou fazendo comparação. Mas começou a usar, ele jovem ainda decidiu uma Libertadores. Aí, por exemplo, aqui no Cruzeiro demoraram demais para anotar o tamanho do Vitor Roque. Embora aqui, porque aqui você viu primeiro, a gente falava fenômeno. Cruzeiro abre o olho, fenômeno. Cruzeiro abre o olho, o Atlético Paranaense foi lá e vral. É que machucou agora, mas a venda está feita. A maior da história do futebol brasileiro. Estevão Messinho, craque de bola, Palmeiras vai lá, vral. Ai, tem que esperar. Savinho, ai, tem que esperar. Aí pôs um pouquinho, o menino, saca aquela minhoca que põe só a cabecinha para fora do buraco assim? Pois é, o Savinho meteu só a cabecinha para fora, o mercado foi lá e vral, puxou. Aí agora já é o Barcelona. Aí agora, cara, você tem um jogador da base que vem se destacando. Não.
Tem que ter cuidado, maturar, ver qual que é. Porra, eu não sei quando é que vocês querem, cara. O pior, cara, é a questão da necessidade. Eu acho que assim, Palmeiras, o trabalho longevo do Abel, ele tá maturando, reestruturando a base do Palmeiras desde 2020 para cá. O Diniz, mesma coisa, 2 anos. Agora, no momento, você vai para um jogo contra o Internacional, onde um dos atacantes que você trouxe para ser solução já está na Chapecoense. O outro não deu certo, está afastado do grupo. O outro que você trouxe para te ajudar está suspenso e ainda não conseguiu ajudar o suficiente. Você tem um garoto da base que tem gol, repito, não é colocando toda a responsabilidade. O caso do Fernando. Você tem um garoto da base que tem gol. E aí não venha o Zé Ricardo com essa objeção vazia de que ele não é um 9 propriamente dito. O Bruno Rodrigues é, o Nicão é, o Wesley é, Arthur Gomes é. Todos esses. Por que esses que tem, já foram utilizados ali e você não pode levar para o jogo o Fernando? Né? Então essa é uma questão importante, é isso que incomoda, sim, o torcedor do Cruzeiro. Só uma coisa, porque assim, na minha fala, quando eu disse que foi esses infeliz. caras... Não foi. Foi infeliz. Talvez eu não tenha explicado direito e é responsabilidade então foi infeliz. minha explicar. Eu sou 100% favorável à utilização dos jovens. Pô, o moleque tem 21 anos, 19 anos, 18 anos, 17 anos, 16 anos e faz gol, bota ele lá, cara. A questão é, a partir do momento que você o coloca lá, tenha cuidado com ele. É só isso. Não, isso não, tudo bem. Tem que colocá-lo. Mas não falou nada errado. Meu único pedido é que às vezes as pessoas não entenderam. Mas você falou óbvio no lanche. Eu recebi mensagem de um idiota aqui chamado Rodrigo Genta. Tá aqui me xingando. Sabe? Eu falei, cara, então já que você não entendeu, gente, vou desenhar pra você. Tem que ter cuidado, sim, ué. Coloca pra jogar, mas tenha cuidado com o cara. Se não tiver cuidado, fica igual o Genta. Mas tem que colocar pra jogar. Se não tiver cuidado, fica igual o Genta. Aí o Zé Ricardo coloca 2-0 contra o Flamengo, mas não dá uma oportunidade para, por exemplo, um jovem iniciar. E outra, se o jogador jovem não tá pronto ainda, se internamente acham que ele tá passando ainda por algum período de maturação, nem leva. Nem só. Não leva pro jogo. Se tá levando pro banco, se tá treinando com o profissional toda hora, se tá no grupo, é pra usar. É de doer, tá? Vocês aí no Cruzeiro, é de doer vocês darem oportunidade pro Henrique Dourado voltar e não colocar o Fernando para jogo. Isso é de doer, porque o Henrique Dourado todo mundo já sabia do que era capaz. Então foi um negócio, uma operação de risco. Ué, por que não uma operação de risco com um jogador que é de vocês? Daqui, se esse menino entra, porque os poucos jogos que o Vitor Roque fez aqui, vocês viram no que deram. E se esse menino entra e arrebenta? Ah, mas e se der errado? Vai dar errado como está dando agora com os que não são da base. Ponto final. Já é o pior ataque da competição, não tem como piorar mais. Não tem como piorar mais, não. Pior do que tá, não fica. Agora aqui eu vou melhorar. Aqui eu vou melhorar a sua vida agora. Atenção, meus amigos que estão sofrendo para pagar prestação do carro, moto, van, caminhão, ônibus e tudo mais. Atenção, Geraldo Corguzinho, que me agarrou lá no Pátio Savassi, me deu um beijo que nem minha mulher, apaixonada aos 17 anos, fez comigo, mas você me deu. Então esse recado é para você. A impressão de que você comprou um carro e está pagando 2, juros abusivos embutidos no contrato. Dá para descobrir? Sim. E se você descobrir que há juros abusivos no seu financiamento? Você pode receber até 80% de volta. Você não sabia disso? Então agora eu estou contando para você. Tem que dar um basta nisso, gente. Virar esse jogo. Faça contato com a Solução Consultoria. Para de pagar juros abusivos. Nós podemos reduzir o valor de parcela até quitar seu financiamento. Se descobrirmos que há juros abusivos embutidos no contrato de financiamento, chame agora aqui no 2566-2701, 2566-2701. É o WhatsApp, para ficar registrada a resenha. Olha o QR Code lá, põe sua câmera para lá, fala com a gente. Estão ligando para você falando de busca e apreensão do carro, moto, van, caminhão, ônibus. Não entrega não, fala com a gente que dentro da lei, dentro do que é legal, nós vamos te ajudar. Isso aqui não é pegadinha para vender ideia e resenha aqui no programa, não. Isso aqui são pessoas que tinham financiamento, fizeram a consulta, identificaram juros abusivos, entraram com o processo, ganharam, reduziram o valor de parcela, quitaram e tal. Olha só a pancada, devia 50, quitou com 10. Juros abusivos. Chame agora 2566-2701. Vou para um rápido intervalo. O Thiago está ali apurando mais uma informação importante, hein? Já deu agora para você que está ligando a televisão. Agora, atenção. Corinthians é mais um clube. Thiago acabou de apurar aqui. E a fonte é fidedigna. Corinthians é mais um clube de olho em Bruno Rodrigues do Cruzeiro. Até já. E último break nos Donos da Bola de hoje. Fala comigo, rapaziada. E
Tem muita gente falando sobre essa questão da base do Cruzeiro aqui. O Rômulo tá falando, boa tarde, se sou treinador, coloco o Fernando titular contra Coxa, Goiás, Vasco e Fortaleza. Ele falou que é o Fernando titular nos próximos 4 jogos, independentemente do que acontecer, eu acho assim, né? O nosso querido Luiz Wagner, outro xará aqui também, falando assim, sugestão para o técnico do Cruzeiro, Kaique na esquerda e Marlon no meio, saindo Felipe Machado. Um time mais combativo e mais técnico. O Zé Ricardo chegou a treinar com o Marlon no meio de campo algumas semanas atrás, mas foi uma novidade que não foi pra frente. Foi contra o Flamengo, se não me engano, na semana do jogo contra o Flamengo. Tinha essa possibilidade do Marlon jogar no meio de campo, né? Deixa eu ver aqui. A rapaziada falando de lançar os garotos da base no Cruzeiro, esquecendo de Isaac, Vitinho e Izep no Atlético. Esses 3 têm que estar no profissional do Atlético e jogando porque é muita bola. Mas o Atlético vive, como tá mais na parte de cima da tabela, então não tem tanto essa obrigação de colocar os garotos da base. O Cruzeiro já me parece algo mais para salvação também, né? Para ajudar na salvação. E o Márcio Alebral tá questionando aqui, ó. Quem foi melhor na base, Arielson ou Fernando? E se foi o Arielson, por que não teve oportunidades no profissional? E tá perguntando a opinião se foi um erro liberar o Arielson. É um bom assunto pra gente debater e a gente vai debater agora no próximo break. Vamos voltar pra TV. Fechou, rapaziada? Um abraço. Ó, estamos de volta aqui e vou dar um recado agora e daqui a pouco o Thiago Fernandes tem uma informação ali que envolve Júlio Batista. Vamos falar disso daqui a pouco. Vamos sair lá, foi demitido mesmo? Vamos falar daqui a pouco, porque agora eu tô falando de Michelin e BF Goodrich. Por que você bate no pneu, Everton? Só para ver que a borracha é boa. Porque isso aqui é bom demais, gente. Vocês ficam rodando nesse pneu xing-ling aí, e o risco para você e para sua família? Já pensou nisso? Você coloca seu carro na estrada, aí na hora que você precisa do pneu te responder numa curva, numa freada, ele te joga... Eu não vou nem acabar a história. Michelin, você não tem isso não. Com BF Goodrich, não. Então assim, ó, comprou Michelin durante todo o mês de novembro, em qualquer uma das lojas Gominha Pneus, a Black Friday vai bombar, Black November. Tem até, comprando 4 pneus, até R$1.000 de desconto em linha Michelin. Preste atenção. Agora você que é jipeiro, você que é picapeiro, preste atenção que tem uma outra grande promoção. Vá até qualquer uma das lojas Gominha, você que é jipeiro ou picapeiro, que agora estamos vivendo a era das picapes. Vai pagar em 12 vezes Michelin ou BF Goodrich. BF Goodrich, para picape e para Jeep, não tem nada igual. Você tem Jeep, você tem os carros também que são off-road e tal, tem aqui. Só que a BF Goodrich não tem só o all-terrain, não. Tem outros pneus também, tem aquele misto. Então você vai apontar sua câmera para esse QR Code aí, para você identificar qual a loja mais próxima. Fazer contato com a gente e trocar os pneus do seu carro. Vai viajar no mês que vem, já aproveita, porque mês que vem vai subir. Esse mês ainda tem promoção. Na compra de 4 pneus, Michelin, até R$1.000 de desconto. Na compra de pneus BF Goodrich, pode conseguir desconto de até 50% em qualquer linha dos pneus BF Goodrich. Eu lembro sempre que no Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, você tem Michelin e BF Goodrich nas melhores condições conosco, porque a Gominha é a maior distribuidora Michelin e BF Goodrich do Brasil. Quer saber onde fica a loja mais próxima? Você tem a opção de apontar sua câmera para aquele QR Code, para esse que está aqui, que o pneu está atrapalhando, mas apareceu na tela, ou simplesmente bater no Google aí, Gominha Pneus, vai te dar todos os endereços, procure a loja mais próxima, chega lá, procura pelo Natan e fala assim, Natan, o Everton falou que você vai me dar desconto, e ele vai te dar desconto, porque Gominha Pneus é a maior do Brasil! E a gente volta para falar que o Júlio Batista não é mais técnico do time B do Valladolid, deixou a equipe do Ronaldo após fazer algumas críticas
à diretoria, né? Então, o Thiago, nós perguntamos, Thiago, você consegue um contato aí com o Júlio Batista? Conseguiu? Logrou êxito, Thiagueira? Não logrei, HG. Tentei falar com o Júlio Batista, liguei para ele, mandei mensagem pro irmão do Júlio Batista, o Carlos Batista, tentando entender um pouco, para saber o que aconteceu. Se de fato o que ele disse lá em relação a algumas ordens para a escalação de um ou outro jogador são situações reais, mas em toda a tentativa que eu fiz de contato com o Júlio Batista, com a família dele, com o staff dele, ninguém me respondeu. E aí é difícil comentar em cima do que a gente só leu lá na frente, ou lá atrás, na verdade, lá no jornal Marca da Espanha. Porque quando o Júlio disse o que ele disse ao jornal Marca da Espanha, e aí eu tentei, de fato, um contato com o Júlio para escutar um pouco qual é a versão de fato dele, mas não consegui êxito, HG. Valu, tem uma questão aí, seria muito bom que a gente conseguisse falar com o Júlio Batista para ele esclarecer, mas tem um trecho que ele disse que tinha que escalar sob demanda, não é isso? Sob indicação, é isso, Popó? Sobre orientação dos que ele gestores. tinha um prazo... tá. Que tinha um prazo lá que tinha que obedecer para receber uma lista com atletas que ele teria que escalar, etc e tal. Ou seja, ele tem muita coisa para dizer. Foi demitido, saiu atirando para todo lado e tem muita coisa para dizer. Ou seja, me parece que o Ronaldo está vivendo um período de inferno astral mesmo, hein, Valu? Totalmente, né? E assim, como disse o Thiago e também você falou, seria importante ouvir o Júlio, né, para entender realmente, olha, é este aqui o contexto, né, com todo respeito à reportagem que com certeza foi feita com muita responsabilidade, mas realmente uma fala forte do Júlio Batista e vejamos se depois ele consegue falar de uma maneira mais clara, né, para um maior entendimento a respeito desse posicionamento após a sua saída do Valladolid B. Então, pelo que eu entendi da história, Dora, eu não sei se você também acompanhou, foi que ele não sabia quais os jogadores ele poderia contar até 8 horas, 10 horas antes da partida iniciar. Então, ele foi questionado por quê, foi porque ele aguardava o aval dos gestores. Aí, essa sonora, né, que a gente chama, ela gera diferentes possibilidades para você analisar o que tem acontecido. Qual tipo de aval você estava aguardando? Sim. É o jogador que pode jogar? É o jogador que tem um contrato mais longo? É um jogador que é do empresário X ou do Y? Então ela gera uma gama de possibilidades. Então aí que gerou esse ruído na informação e acabou que logo depois dessa declaração dele, ele veio a ser demitido. Então, não só o Júlio Batista deve falar sobre esse assunto, mas também os gestores que estão lá no Valladolid. Tem que explicar isso porque tem algumas possibilidades, né? Às vezes os times B, eles não podem utilizar determinados atletas porque o time A às vezes puxa alguém para participar do time, do jogo da equipe, né? Ou até o contrário, ou às vezes pega alguém do time A e fala assim, pode usar esse jogador aqui porque ele não vai nem pro banco no nosso jogo, então para dar ritmo para ele, utiliza esse jogador. Então tem que entender a questão mais burocrática aí dessa história e o que é exatamente uma orientação da direção no sentido de intervir no trabalho dele tecnicamente. Porque aí o que é importante? A gente entender o modus operandi da direção, afinal de contas o Ronaldo é dono também do Cruzeiro, para a gente saber se pode acontecer isso também aqui em Belo Horizonte. Acho que tem um nível diferente aí, por ser o time B lá do Valladolid e tudo, mas a preocupação que fica é essa, né? Que tipo de intervenção essa direção está querendo ter em trabalhos de todos. A grande questão é que se mereceu. Mas acho muito improvável isso acontecer. Mas se mereceu um destaque nas declarações dele, como conteúdo do que ele disse, é porque tem algo que ele não está... Sim, ele não ficou satisfeito. Não tá de acordo, mas aí tem que ver se era o jeito de fazer esse trâmite da diretoria, igual eu falei, às vezes de não deixar usar o jogador, porque não, vou esperar para ver se o time A vai precisar do atleta tal, né? Se é só isso, ou se é uma interferência direta de não, esse cara aqui eu não quero que você escale. Mas o que o Elton falou é o que a gente precisa escutar. Isso. E aí tem alguns gestores, com J, né, nesse caso, que coincidem. Cadê o Gabriel Lima para explicar?
Cadê o Paulo André para explicar? Cadê o Ronaldo para explicar? Esses caras têm que aparecer. E, beleza, explica, ó, isso aconteceu lá por causa disso, disso e daquilo. Aqui, ó. E isso não acontece aqui, aí. Ou acontece aqui por causa disso, disso e daquilo. Na tela aí, Popó. Só o primeiro parágrafo aqui. Tá aqui, ó. Ronaldo dispensa repentinamente o amigo Batista. Que até agora o treinador subsidiário do Real Valladolid, demitido após polêmicas reclamações. Real Valladolid anunciou esta quarta-feira a demissão de Júlio Batista do cargo de treinador por polêmicas declarações do brasileiro após nova derrota para a subsidiária do Pucelano. Que nome feio. Aí, que ó, ocupa posições com o time titular em algumas ocasiões jogam com o segundo time. Promoção à terceira liga e tal. Suas palavras revelaram seu desacordo com a direção do clube em relação aos jogadores que treinam diariamente com o time titular e em algumas ocasiões jogam com o segundo time. Isso somado aos maus resultados levou à decisão. Ele reclamou, a direção mandou embora. Eu, sinceramente, vou dizer para vocês aqui do fundo do meu coração, eu tô pouco me lixando com o Valladolid. Eu quero que o Paulo André, o Gabriel, o Pedro Martins, o Ronaldo, todo mundo venha para falar do Cruzeiro. Eu não tô nem aí pro Valladolid, ainda mais pro time B do Valladolid. Mas eles vocês estão falando aqui. Modelo de gestão. Vocês só estão pra saber então, se... eu falar agora, mas se vocês estão sofrendo de ejaculação precoce, vou levar lá pra... Como é que chama a clínica lá? Ih, rapaz. O Paulo Vitor veio desse time. O Paulo Vitor veio desse time. O que eu ia dizer é o seguinte, o que vale... Então, assim, o que passa lá reflete aqui. Isso que eu ia dizer. O que vale é ficar ligado no que acontece lá para saber se não está acontecendo aqui. Porque se eles fazem com o mesmo modelo de gestão, aí... Hein, Valuzeiro? Aí eu fico preocupado demais. Eu não vou nessa linha, porque assim, não dá pra... Eu não tenho elementos. Eu preciso da fala do Júlio Batista, então assim, eu não consigo... Não, você tem elemento, quer que eu te fale qual? Qual? Rebaixou um time lá, o time B tá mal pra caceta. Não. E o Cruzeiro que tá aqui tá mal pra caceta. Mas o Cruzeiro não tem time B pra ter esse tipo de... Não, peraí. Eu tô falando do modelo de gestão. O ponto de modelo de gestão, eu acho que a gente tem. São as mesmas pessoas. É isso. O CEO do Cruzeiro é o CEO do E os resultados também. Mas proprietário do Cruzeiro é o proprietário do Valladolid. Tá, mas aí então vocês estão jogando por terra tudo que é falado a respeito de o futebol brasileiro é de uma forma, o futebol espanhol é de outra. Não, mas eles tratam assim, cara, não é a gente. Os caras tratam da mesma forma. Eu preciso de mais elementos do Júlio Batista. Claro. Eu preciso. Não, mas é um ponto que todo mundo vai cobrando. E aqui não estou defendendo absolutamente a gestão, que é péssima neste ano de 2023. Mas é um ponto que tá todo mundo cobrando. Eu, inclusive, abri minha fala falando sobre o caso, cobrando. Olha, a gente precisa escutar o Júlio. Você fez contatos, né, Thiago? Tentei fazer contato com o Júlio, para tentar escutá-lo. Assim, o que eu acho que a gente pode... fazer de comparação, trazer de comparação, é que existem elementos que são usados na gestão do Valladolid e que são repetidos no Cruzeiro. Até pela questão da repetição das pessoas. Eu quero saber se esse tipo de situação se repete no Cruzeiro. E aí eles têm que aparecer para falar, cara. Porque quando traz algo que eles fazem lá, eles fazem aqui também. A gente quer saber. Eu acho que talvez eles queiram falar. Se você trabalhou na Globo quanto tempo? 12. Guardou um crachazinho lá quanto tempo? Tem algum que tem com SP ou RJ? Não, né? Porque se tiver um crachazinho falando que é da Globo, RP, RJ ou SP, é capaz que eles falam. Mas se for daqui, não vai falar. De nós da Band aqui não vai mesmo. Entendeu? Mas se meter um Globo, SP ou RJ, aí os caras vão falar. A verdade é essa aí, meu irmão. Então é o seguinte, o que eu estou dizendo é que, de fato, nós não temos elementos para apontar o dedo, né? Diante do que disse até agora o Júlio Batista. Quem tem é o Júlio Batista. Mas aí, para a gente saber mais, ele precisava falar. Agora, o que nós temos de elemento para ficar com medo é que as gestões no futebol, do grupo, e eu acho que até fora do grupo, em outras coisas que o Ronaldo tem aí, não têm sido boas gestões. E isso nos causa um certo medo, porque ano passado acertou em cheio com sobra. Tudo. Esse ano errou tudo. Olha, tu posso só reforçar uma coisa? Você fala o que você quiser. Porque aí a matéria, né, ainda bem que a gente trouxe aqui o trechinho, porque aí explicou aquilo que eu tava falando, né? É comum lá na Europa esses times, os clubes que possuem, né, o clube B, o time B, ele joga normalmente uma outra divisão e é normal jogadores da equipe principal serem disponibilizados como se fosse um mini empréstimo ali, para que eles joguem pela equipe B uma partida ou outra para ganhar ritmo, às vezes quando tá voltando de lesão, alguma coisa assim, eles ganham ritmo e voltam a jogar pelo time principal. Essa parte da reclamação do Júlio Batista, até onde eu sei, é uma coisa até comum lá na Europa. Aí tem que saber os pormenores disso,
né, que aí o Júlio poderia explicar melhor, para saber se dentro dessa normalidade europeia tinha alguma coisa que a direção do Valladolid faz que se difere um pouco. Isso. Que aí, de repente, não, mas aí eles me liberavam essa resposta muito em cima da hora, atrapalhava o meu trabalho. Mas aí é uma questão própria da diretoria. Mas tem um ponto, que eu acho que é aí que a gente tem que se apegar. Do que de fato o Júlio Batista reclamou? De interferência nas escalações. É isso. É isso. Esse mas é o ponto. O time B ele serve meio para isso também. Então, mas aí que tá. Mas se ele entendeu que isso trazia resultados ruins e que eles estavam avaliando o trabalho dele em cima de resultados propostos pelas escalações que eram direcionadas, o Júlio Batista porque se é cobrado um resultado dele, que isso aí estava atrapalhando, tudo bem. Ele tem o direito de reclamar. Promessas é o time B, de fato, não é um time de divisões de base? B. Não, é o B que joga a terceira divisão. É que essa era a minha dúvida, de fato. Joga a terceira divisão. Real Valladolid, promessas, eu imaginei que fosse algo relacionado às divisões de base. O Coimbra tem um esquema aqui assim, não tem, ô Joe? O Coimbra não tem um time que disputa a terceira divisão, que eu acho que não pode ascender? Ele teve? Acho que tem. Não, ainda tem. Acho que ainda tem. Acho que ainda tem. Tem quase certeza. Se isso alguém do Coimbra puder ajudar, parece que o Coimbra tem dois times, né? Um que não pode ascender e o outro que pode. Esse que não pode ascender só com garotos da base. Ele não pode ascender do módulo 2 pro 1. Por exemplo, do 3 pode disputar a mesma divisão. 2, para ficar mais certo. É a mesma divisão. A terceira divisão não pode ir para a segunda. Ele revela na terceira, manda alguns jogadores para a segunda, mas o time tem que ser mantido na terceira. Porque na terceira o glorioso Guarani eliminou o Coimbra no último final de semana. Exatamente. Aí está, mais um ponto. Agora, presta atenção aqui. Grande Chico Vargas e Raul, os homens da agência Inexperiência de São Paulo. Já pensaram aí em ter na sua casa a melhor banda larga do Brasil? Lá na Inexperiência em São Paulo eles usam. Agora, ainda mais veloz é TIM Ultra Fibra, que redefiniu o conceito de ultravelocidade. E é exatamente isso que eu estou falando. Porque agora são até 2 GB de velocidade na sua casa. Se você quer ser ultra, então você precisa conhecer nossos planos a partir de R$ 98,50 por mês no débito automático. Para você se tornar um ultra, e aí você vai ter TIM Ultra Fibra com ultra estabilidade para todo mundo curtir ao mesmo tempo, sem travar, ultra diversão para maratonar à vontade suas plataformas de streaming, e aí aquelas que são favoritas, claro. É a sua casa com até 2 GB de velocidade, o modem ultra poderoso Wi-Fi 6 para deixar sua casa ultra conectada. Então, não perde tempo não, vem na minha, ligue 0800 880, tá aqui ó, 4141, 0800 880 4141, acesse tim.com.br/TIM Ultra Fibra ou vá até uma loja TIM mais próxima de você. Vamos para o rápido intervalo, não, vamos continuar por aqui. O jogo que pode definir o futuro do América ou do Coritiba acontece, eu não sei qual futuro você se refere exatamente. Stefano Marquezinho. Pode só postergar. Quem vai ficar na lanterna? Eu não sei o que ele está falando, eu não entendi nada que ele falou. Na matemática. O América já trabalha com o futuro pensando na Série B do Campeonato Brasileiro. Pode dar uma sobrevida matemática só. Mas aqui, já não... Dentro do América, já não existe esse nem tipo tem de como pensamento. ser diferente. Não existe. E o América tá certo de fazer isso. Claro. É agora já pegar e pensar 2024 e que volte em 2024. Já tem que planejar com orçamento reduzido mesmo. Tem que pensar já desde agora. Diminuir a idade desse time, que eu acho que é um time velho, eu acho que é um time cansado. Mudar muitas coisas ali dentro, ter uma gestão. Que gestão, desculpa até falar de gestão, porque eu gosto dos administradores do América. Eu gosto dos administradores do América. E eu acho que o treinador atual ele deva continuar para 2024. O Popoca falar. Aniversariante do dia tem direito. Pode falar, desabafo. Por favor, a voz que vem do além. Se o América perde hoje, ele é rebaixado. Se o Coxa perde hoje, ele decide o rebaixamento contra o Cruzeiro. Isso não é definir o futuro? É definir o futuro, mas quem vai falar disso é Thiago Fernandes. Stefano Marquezinho. Parabéns, mas o futuro desses dois já está definido. Parabéns. Na verdade, o que o Popó está dizendo é o seguinte, é só uma questão pro forma. Poderia dar traços mais dramáticos pro jogo do Cruzeiro, alguma coisa assim, mas não... Paga um almoço pra gente hoje, tá tudo bem, Popó. Tem uma simbologia, né? Mas aqui, eu venho dizendo, e o Valu sabe disso, o Valu compactua com as minhas ideias, porque ele sabe o que é bom. A quando você não acompanha o Thiago, né? Pra deixar bem claro. Aí você tá sabendo o que é bom. Eu já aprendi. Aí você tá sabendo o que é que você me acompanha?
que tem gente achando que vai chegar lá na Vila Capanema e vai trucidar o Coritiba antes do melão rolar. E não vai ser jogo difícil, cascudo, complicado. Tá comigo? Até subiu as letrinhas depois de uma dessa. Claro que vai ser. Mas vocês aqui, ó, a turma da direita, fica aqui, ó, achando que ganha de véspera. Só nós aqui da esquerda, aqui, ó. Não, só vocês dois. Só nós dois aqui que acham que não. Vai ganhar esse jogo. Vamos embora, gente. Parabéns, tá certo, Popó. você concorda Vamos embora amanhã, 1 da tarde, de volta. Um abraço.